o seguinte: nós temos as nossas leis de combate a atos anti-direitos humanos. Então, que tal se a Corte Suprema da Suíça dissesse que o Banco Suíço não precisa seguir os rigores da Lei Magnitsky, porque em compensação a Suíça adota outras medidas visando o mesmo objetivo que a Lei Magnitsky. Aí, o que o Supremo da Suíça assinalou foi o seguinte: ok, tudo bem, você não precisa arcar com a consequência, mas aí as empresas americanas ou o próprio governo americano fica livre para te multar. E uma coisa é o Credit Suisse, que já foi pro brejo também, né? Deu no que deu. Mas uma coisa é o Credit Suisse ele pagar uma multa estratosférica aos Estados Unidos ou a qualquer empresa americana. Outra coisa é o Bradesco fazê-lo. Não que o Bradesco seja pequeno, mas que a coisa aqui não é tão fácil como é na Suíça, porque os bancos no Brasil, eles têm lucros recordes, muito embora hoje tiveram um prejuízo de 41,9 bilhões em valor de mercado, eles têm em toda a sua atividade uma média de 50% de imposto a pagar para o governo. E fora isso, eles têm o depósito obrigatório, que é um depósito garantidor. E um volume, mesmo com um país desse tamanho, não é o mesmo volume de depósitos que faz um oligarca russo, que não declara. Então, essa decisão do Dino, só para encurtar, primeiro, ele não tem lugar para dar uma decisão dessa. Uma decisão judicial não é jurisprudência, então ela se aplica somente ao caso concreto dentro do qual ela foi tomada. E se quiserem usar essa decisão como precedente, ou o banco afetado ou Alexandre de Moraes terão que acionar a justiça no primeiro grau, na vara da Justiça Federal, porque o foro privilegiado, o foro especial por Alexandre, ele serve quando ele está virtualmente no polo passivo, quando ele é réu. Quando ele é autor, não existe foro privilegiado. Mas, eu repito, no Brasil não existe direito. Então, se faz absolutamente tudo. Isso que o Dino ele acabou de dizer tem duas consequências. A primeira consequência delas é o seguinte: ele está tentando tomar uma decisão, transformar uma decisão de um caso e jogar para outro. Segundo, ele dá razão para a mídia, para Trump Media nos Estados Unidos e para a plataforma Rumble, porque eles movimentaram uma ação contra o Moraes dizendo que ele mandou ordens judiciais diretas a empresas nos Estados Unidos para que fizessem efeitos dentro dos Estados Unidos. E eles estão processando o Moraes por isso. E quando o Dino diz que no Brasil não se pode aceitar uma decisão de outro país sem passar pelo STF, ele está atribuindo culpa ao colega dele na ação que ele está sofrendo na Flórida. E, por fim, o que ele faz aí é violar dois princípios básicos da decisão judicial. O primeiro, não dar decisões inexequíveis, porque ele faz o que o Alexandre de Moraes faz direto, que é mandar andar descalço sem ter que pisar no chão. E segundo, ele mesmo fez um despacho hoje para explicar a decisão de ontem. Isso quer dizer o quê? Que ele deu uma decisão, no mínimo, obscura. E decisões obscuras, contraditórias e omissas são nulas de pleno direito. O que mostra que nós não temos direito no Brasil. E os bancos que se danem. Os bancos estão numa situação muito delicada, porque os bancos não sabem o que fazer, né? Os principais banqueiros tiveram uma reunião essa semana com ministros do Supremo, para ter uma conversa ali para ver como é que encaminhar esse assunto, e os bancos ficaram muito reticentes, não assumiram postura nenhuma. Aliás, o que se sabe é que ministros esperavam que os bancos tivessem uma posição assim, firme, contra a aplicação da lei, o que seria, de certa forma, uma ingenuidade. Mas os bancos ficam, nesse momento, assim, né? Bom, eu aplico a lei aqui, ou também estou impedido de aplicar a lei Magnitsky aqui, né? Ou só devo aplicar a Magnitsky quando a operação for em relação a qualquer ação internacional. O fato é que hoje o presidente do Bradesco, numa palestra, falou que o Bradesco estava consultando pessoas que conhecem a lei em profundidade para uma definição para que o banco pudesse adotar a sua postura. O fato é que a verdade é que nenhum banco, os bancos estão todos pisando em ovos, né? Exatamente, é uma questão de independência. Primeiro por causa da lei, que
aqui nunca foi aplicada, né? E isso deixou os bancos completamente aturdidos, porque talvez nunca tivesse imaginado que isso pudesse chegar até aqui. E a segunda é com a decisão do ministro, que botou aí mais lenha na fogueira e tornou mais melado esse caldo, né? Total. Eu tinha lido aqui que a galera os bancos estavam mesmo numa sinuca de bico, porque como é que tu aplica a Lei Magnitsky e ao mesmo tempo respeita essa nova decisão? As coisas não funcionam assim, elas não se encaixam no final. É o que você estava falando. Porque veja bem, o Banco Brasileiro, o Bradesco, ele não tem que cumprir a Lei Magnitsky. Quem tem que cumprir a Lei Magnitsky é a empresa americana. Então, se o Bradesco quiser fazer transação em dólar, o problema é dele. Ele decide. Ninguém está afetando a soberania de ninguém. Qual é o conceito de soberania? O conceito de soberania é você, enquanto país, se basta. Você não depende da decisão de outros. As suas decisões, elas são soberanas. Você não precisa do amém de nenhum outro país. Soberania é isso. É você ser suficiente dentro do seu território. Você não ter dependência. O contrário de soberania é dependência. Então é o teste de soberania do Brasil. Ok, não vamos aplicar Magnitsky, os Estados Unidos que se danem. A gente vai passar a usar Elo agora. Vamos fazer uma bandeira de cartão de crédito. Vamos parar de negociar dólar. O Brasil tem que mostrar a soberania. Agora, o Brasil quer defender a soberania, dizendo, não, a gente quer continuar a depender de toda a tecnologia e sistema americano. Aí é uma defesa meio torta, né? O que parece a decisão do Dino foi... Primeiro que é monocrática, né? Então isso já é um pouco mais complicado. É uma decisão dele, mas mais do que tudo foi uma decisão política, total, né? Foi você quer saber, foi um aviso, uma mensagem... E sei lá o que, cada um interpreta da forma como quiser, mas foi uma decisão política. Olha, eu vou dizer o seguinte: quando o Dino foi para a Suprema Corte, o que o Lula falou? É uma alegria, que tá engasopado agora. Pela primeira vez um juiz, um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Então aplaude aí, banqueiro. Vocês estavam esperando o quê? Que o comunista fosse facilitar a vida do banco? Tá aí. Toma na tarraqueta, faz o L. Mas, você fala que assim, agora é um teste da soberania. Foi avisado, hein? É o comunista, bicho, que é surpresa pra 0 pessoas. Não é comunista, mas a gente já vai chegar lá. É o comunista que fala em Deus. Ele tá citando tanto a Bíblia. Nesse ano ele já citou 3 vezes a Torá. Eu tô começando a achar que se procurar a gente acha Daniel dentro dele. Ó, você não acha que existe uma intenção... Jonas, não é Daniel, não, Jonas. Jonas. Você não acha que que não existe uma intenção dos Estados Unidos, do Trump, de interferir na maneira como a gente faz as coisas no Brasil com a aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes e a uma outra galera ali? Por que eu tô dizendo isso? Porque existe a discussão de que tá rolando uma tentativa de interferência na soberania e na maneira como o Brasil opera nas suas próprias decisões judiciais. E não é defendendo. Certo. Mas essa ação, ela tem um impacto, ela é contra, de fato, um juiz do STF de um país. Pois é. Aí a gente precisa voltar a casas atrás, né? Eu optei pela vida de comunicador, mas a minha formação é toda jurídica. E como eu converso com os meus antigos professores, eu abandonei o mundo, a advocacia em especial, porque de que adianta você ser bem formado, estudar tanto, encher o rabicó de título para fazer uma tese e ela ser julgada pelo Toffoli, que nunca fez uma pós, nunca escreveu um livro, nem um artigo. Suspeito até que ele não tenha lido os livros. De que adianta? Então, quando a gente... Mas a única coisa que eu faço no direito ainda é dar aula, né? Eu leciono filosofia do direito. Então a gente tem que se perguntar, primeiro, é um juiz da Suprema Corte, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, pelo papel timbrado Mas o que é um ministro do Supremo Tribunal Federal? O ministro do Supremo Tribunal Federal é um sujeito que tem reputação ilibada, mais de 35 anos, é brasileiro nato e tem notável saber jurídico.
E um Supremo, portanto, ele só existe quando existem 11 juízes que têm mais de 35 anos, são brasileiros natos, têm reputação ilibada, gozam dos seus direitos políticos e têm notável saber jurídico. O STF já perdeu, ele já rifou o notável saber jurídico há muito tempo. Desde 2007, o Brasil vem emplacando ministro atrás de ministro. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro do professor Moreira Alves. Quando ele passava no corredor do Lago São Francisco, a gente fazia o nome do pai e dizia que ele não tinha notável saber jurídico, ele tinha santíssimo saber jurídico. Tamanho conhecimento que era do Moreira Alves, que faleceu o ano passado. Ele deve ter morrido de desgosto, né? Conhecendo o professor Moreira Alves, sabe o que ele pensava dessa atual composição do STF. Então começa o erro daí. O STF ele tem sido Supremo, porque para você Supremos tem que ser uma coisa meio que sobre-humana. Então você não pode entrar no calor do debate, você não pode entrar em briga de bar. Não existe ministro Supremo que entre em briga de bar. Ele tem que estar acima da briga de bar. Isso é um ponto. O segundo ponto. Porque ele é um ministro do Supremo, ele não pode cometer crimes, ele está acima do bem e do mal, ele saiu da condição humana? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, quando ele comete crimes, os crimes dele são mais sérios, porque ele tem que ser um modelo de alguma coisa boa, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Agora, no Brasil, elas não conseguem sequer parecer honestas. E o Alexandre de Moraes, ele, portanto, tomou decisões que violam os direitos humanos? Essa é uma pergunta que se faz, porque a Magnitsky se aplica a quem viola direitos fundamentais. Bom, vamos analisar. Os Estados Unidos querem interferir na soberania do Estado brasileiro. O que é Estado? Nós temos que conceituar Estado. Estado, a equação Estado é igual: território, povo e direito. Não tem ministro do STF, não tem presidente, não tem vice, não tem STF, não tem poder legislativo, judiciário e executivo. A equação da formação do Estado, e eu estou dando aqui a definição mais simples, que é do professor Dalmo de Abreu Dallari, fundador do PT. Estado é igual território, a gente vê no mapa, povo, somos todos nós, e direito. É o direito que define quais são os poderes, é o direito que define quem pode ocupar os poderes e de que forma pode ocupar os poderes. Portanto, um golpe de Estado ou ferir a soberania do Estado é você ferir o povo do Estado, o território do Estado ou o direito do Estado. Então vamos olhar o direito do Estado. Porque o que se diz é que o Alexandre de Moraes está ferindo direitos fundamentais. Um dos direitos fundamentais, reconhecido na Carta de 1948 da ONU, é o direito ao devido processo legal e à ampla defesa. A Constituição Brasileira de 88, mais escangalhada que rapariga de beira de estrada, sabe, em dia de saque do FGTS, uma coisa louca. Ela diz que o processo criminal no Brasil, ele, mais do que qualquer outro processo administrativo, civil, de família, qualquer coisa, ele não tem só que observar a legalidade, ele tem que observar o princípio da amplíssima, da estritíssima legalidade, é a Constituição que diz isso, princípio da estrita legalidade. Então, tudo que acontece no processo criminal tem que estar previsto na lei, tem que estar escrito numa lei anterior aos fatos. O que está escrito na lei? Vamos ficar só no caso do Bolsonaro, porque eu posso aqui passar horas e horas discorrendo, porque eu já fiz uma análise, uma limpa de tudo. A denúncia contra o Bolsonaro. Eu não quero defender Bolsonaro, nem Lula, nem Alexandre. Eu quero falar o que está no direito e o que aconteceu. O que aconteceu? Tinha uma investigação da Polícia Federal. Essa investigação diz a Lei 8.038 de 1990, que regula o processo criminal quando ele tem competência originária para processos criminais. Ok? Ok. Lei 8.038, que é mencionada logo na ementa, que é o resumo do acórdão, que acolheu a denúncia da PGR e transformou o Bolsonaro mais 31 pessoas réus como a cabeça do golpismo. Bom, pois bem, o que disse nessa ementa? Atendeu-se integralmente à Lei 8.038. Atendeu-se integralmente ela foi respeitada por completo. Aí o que diz essa lei? Essa lei ela diz o seguinte no artigo 3º. Quando um inquérito na Polícia Federal recebe o pedido do PGR para que ele seja arquivado, o juiz no STF ele tem que obrigatoriamente arquivar. O Augusto
Aras, o PGR anterior ao Paulo Gonet, ele pediu o arquivamento desse inquérito. O Alexandre de Moraes mandou arquivar? Não. Ah, mas a lei não vê uma exceção a essa regra? Vê. Quando o juiz relator não quer arquivar, ele tem que mandar para o plenário decidir se isso continua ou se isso vai ao arquivo. Foi mandado ao plenário? Não. Então o inquérito já deveria ter acabado. Não acabou. Mas vamos fingir que no Aras não pediu para arquivar. O que a lei diz no artigo 1º da Lei 8.038, é só dar Google, gente. Se você não for analfabeto, você vai ler o que está escrito ali. O artigo 1º diz o seguinte: a partir do dia que o PGR recebe o relatório, ou seja, a conclusão do trabalho de investigação da Polícia Federal, ele tem um prazo para denunciar ou não. E o que a gente aprende, qualquer primeiranista de direito sabe, você pode perder tudo no direito, menos o prazo. Perda de prazo é irremediável. Então o que diz a Lei 8.038 no artigo 1º? Do dia que o Paulo Gonet recebeu o relatório da Polícia Federal, e ele o recebeu no dia 26 de novembro de 2024, ele teria, veja bem, 15 dias para apresentar a denúncia contra o Bolsonaro. 15 dias úteis. Só que, se existe algum dos investigados preso preventivamente, o prazo vai para 5. Então o Paulo Gonet recebeu o relatório no dia 26 de novembro de 2024, o prazo dele acabaria no dia 3 de dezembro de 2024. Porque tinha o Mauro Cid, aquela época preso, ou se não tivesse preso estava com tornozeleira, tem o Braga Neto que está preso até hoje, então o prazo é de 5. Tá. Ele apresentou a denúncia no dia 3 de dezembro de 2024? Não, ele apresentou a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025. Não foi nem perto. Ah, mas não tem uma exceção na lei que permite ele levar mais tempo, porque o caso é complexo, né? Tem aquele monte de página, etc. Tem, claro, a lei dá uma opção. A lei diz que, se o PGR não conseguir apresentar a denúncia em 5 dias, ele tem que pedir para o juiz mais prazo indeterminado, ele pode demorar quando ele quiser. Mas desde que o juiz, ele libere todos os investigados que estão em prisão preventiva ou cumprindo cautelar, ou seja, não pode ter nem tornozeleira eletrônica. Aí ele pode entregar a denúncia no prazo que ele quiser. Mas ele pediu? Não. O Braga Neto foi solto? Não. Ele demorou o tempo que ele quis para apresentar a denúncia? Demorou. Então o prazo não foi cumprido. Então nós estamos discutindo hoje o cerceamento da coisa mais básica de quando se fala em segurança jurídica, que é o prazo processual. Deixa eu falar uma coisa. Posso interromper? Eu quero acabar só nesse exemplo. Não, só isso. Você com o seu conhecimento das leis, só dar um códigos e tudo mais, né, e das datas e tudo mais, mas também existem muitos juristas e muitos advogados e muitos juristas importantes. É isso que eu não me conformo. Que consideram que o que foi feito e o que está sendo feito não transige ou não violenta ou não desrespeita a lei da forma como você está dizendo que uma série de juristas e especialistas dizem que violenta e que não está certo. Então, eu vi várias declarações e isso me espanta muito. Me espanta muito porque a matéria-prima do jurista... Aliás, jurista é uma pessoa que estuda muito, né? Ou eu prefiro dizer profissionais do direito. Porque o Brasil tem poucos juristas, que são pessoas que estudam a sério o direito, né? Que gastam, que perdem a vida, como é o meu caso, para estudar a coisa a fundo. Muito embora eu fale muita bobagem, muito palavrão, é um jeito de eu me comunicar e é um jeito de eu traduzir coisas complexas do direito. O que acontece me espanta, porque está escrito na lei. O prazo está escrito na lei. Está lá, 15 dias ou 5 dias indeterminado se não tiver ninguém preso. São essas 3 vias que a lei dá. E o que me espanta é que a mesma lei processual, agora a Constituição e o Código de Processo dizem que toda decisão tem que ser fundamentada e tem que enfrentar os argumentos
que a defesa apresenta. E a defesa apresentou esses argumentos. O que acontece no STF? Eu li aquele acórdão de cabo a rabo. Na ementa se diz atendimento integral à Lei 8.038 de 1990, que é a que estipula esse prazo, mas você lê todos os votos e o relatório, você não encontra uma menção ao artigo de lei que fala do prazo. Então eles dizem que atenderam a lei, mas não respondem esse caso. Eu não vi nenhum juiz da primeira turma do STF, e eu já falei com juízes da segunda turma sobre isso, como dizem no Globo, em caráter reservado. Ninguém, eles estão usando a técnica de fingir que não existe esse dispositivo. Eles dizem, não, nós cumprimos tudo. E a gente fica que nem louco aqui. Não, mas ó, aqui é o artigo 1º, o artigo 1º. Eles olham para cá, nós cumprimos a lei. Então eles estão fazendo com que a gente enlouqueça. E eu não sei qual é o interesse, porque muitos desses juristas que têm defendido o STF têm causas milionárias e bilionárias na corte. Então eu não sei se o compromisso deles é com o direito, né, se é com os júris ou se é com os juros.